Olá, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro workshop de vendas, nosso primeiro encontro para falar sobre a arte de vender, a arte de negociar, de conquistar novos clientes. E nós teremos aqui nessa trilha 3 encontros de 1 hora cada encontro, onde nós exploraremos a arte de vender, a ciência de vender. Meu nome é Naya e eu vou direcionar esse conteúdo com vocês nesses 3 dias. Espero que vocês curtam muito, que vocês aprendam muito e que nós possamos, depois que vocês acessarem o conteúdo e consumirem tudo isso que eu preparei para vocês, que nós possamos sentar e ter várias conversas de insights que vocês tiveram. Espero que esse conteúdo ajude muito vocês no dia a dia, assim como me ajudou e como tem me ajudado sempre que eu vou falar sobre novos negócios, sobre novos clientes, sobre conquistar novos clientes para trabalhar junto comigo. Bom, vou começar compartilhando um pouquinho do conteúdo com vocês. Eu espero que vocês gostem. Esse é um conteúdo que eu preparei com muito carinho e que não tem milindres, não tem segredos. Acho que essa é a melhor parte dessa trilha. Eu estou abrindo para vocês alguns caminhos que eu precisei ir com a faquinha de cozinha para aprender, e isso encurta um pouco o processo de conhecimento de vocês, tá bom? Bom, por que a Naya se posiciona como uma autoridade? Por que a Naya entende estar no direito de falar sobre vendas, de ensinar sobre vendas? Bom, eu sou a Naya, eu tenho 30 anos e eu sou vendedora. Não importa qual seja a nomenclatura que é colocada pra gente nos cargos e o nome que esteja no LinkedIn. A Naya é vendedora. Eu sou especialista em estratégias de crescimento e venda consultiva, com 12 anos de experiência na construção de processos comerciais que aceleram e potencializam os resultados de empresas pelo Brasil inteiro. Tenho alguns cases que eu posso compartilhar com vocês depois, mas que realmente a Naya entrou como a cientista das vendas, estruturou processos comerciais, estruturou metodologias de prospecção assertiva e também metodologias de vendas. Eu sou especialista em Growth Hacking, em Spin Selling, em Sandler Selling e em Solution Selling. São 3 das principais metodologias de vendas do mundo. Bom, para a gente começar esse bate-papo, é importante que vocês entendam que venda não é um dom. Venda é uma ciência, e é uma ciência exata, que precisa ser estudada, que precisa ser aprimorada, que precisa ser tratada com carinho, assim como você trata qualquer outra ciência. Eu escuto muitas vezes alguém falar assim, se nada der certo, eu viro vendedor. Eu conto ou vocês contam? Que não é tão fácil assim ser vendedor. Não é simplesmente cair na área de vendas e vou ficar aqui. Não, requer muita dedicação, requer aprendizado, requer estudo, requer constância, e eu vou explorar isso um pouquinho aqui com vocês, tá? Então, o primeiro ponto para que a gente comece a falar sobre vender é se conhecer, é entender quem você é, o que é o seu produto, né? Quais são os seus produtos? Você sabe hoje quais são os produtos que você vende ou os serviços que você quer oferecer? Entendendo isso, você sabe qual é o valor que eles realmente vão entregar para o seu cliente? O que vai fazer com que você se destaque dos demais? O que faz de você diferente de todas as outras pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que você? Por que o cliente vai escolher você e não o outro? Como você se vende? Essas são algumas perguntas que é importante que você tenha num caderno e que você responda para si mesmo. E para te ajudar nesse processo, eu sempre recomendo que você faça uma análise SWOT da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, que você possa mapear e se conhecer de verdade, né? Saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, pontos que você tem a desenvolver, quais são as oportunidades que o universo, que o mercado te dão e quais são as suas principais ameaças. Isso dentro de uma análise SWOT é muito importante. Eu não sei se vocês já fizeram análise SWOT em algum momento, mas força e fraqueza fala sobre vocês, é de dentro para fora. É o seu produto para o mercado, é o seu serviço para o mercado, é a sua entrega para o mercado. As oportunidades e as ameaças é do mercado para você.
Então, é de fora para dentro. Isso é muito importante para você construir um SWOT bem assertivo, porque aí você sabe o que você tem de forte e o que você tem que você pode controlar, que você pode desenvolver, e o que você tem de oportunidade para você agarrar no mercado e o que você tem de ameaça que você precisa apenas ficar atento, porque é algo que você não consegue controlar, tá? Você precisa entender, você precisa se conhecer, entender sobre o produto que você vende, entender sobre o serviço que você entrega e o valor que está englobado em tudo isso, tá bom? Dito isso, eu vou contar uma coisa para vocês. A venda é só 1% sobre você. Todo esse SWOT, todo esse conhecimento do que você realmente entrega é só 1%. Mas esse 1%, ele é fundamental para os outros 99%, porque 99% da venda é sobre o seu cliente. 99% da venda é sobre o que ele espera de você. Se conhecer é 1%. É muito importante, mas a venda nunca vai acontecer se ela só girar em torno de você, do seu produto, do seu serviço, do que você entrega, do seu... Isso não importa. No final das contas, para o cliente, isso não importa. Venda é sobre o seu cliente. Ele precisa entender que você, com o seu produto e com o seu serviço, vai resolver uma dor dele, vai resolver um problema dele. Vender é a arte de identificar problemas e entregar soluções. Isso é vender. Quando você se conhece, quando você sabe das suas entregas, quando você sabe no que você é bom, quando você sabe aonde você realmente consegue atuar, você faz as perguntas certas para o seu cliente, para você mostrar para ele que você é o que ele precisa, que o seu produto é o que ele precisa, que o seu serviço é o que ele precisa. E conquistar clientes é sobre conquistar pessoas. Você nunca vai conseguir ter sucesso na área de vendas se você não entender que é tudo sobre pessoas. Que do outro lado, você pode até estar no meio de uma transação B2B, mas você está falando com uma pessoa. E conquistar clientes é sobre conquistar pessoas. E todo mundo aqui já deve ter paquerado alguma vez na vida, já deve ter conquistado alguém, a esposa, o marido, os amigos, e é exatamente o mesmo processo. Nós temos o flerte, nós temos o interesse, nós temos o encontro, nós temos o encanto, e aí sim nós temos a conquista. E eu vou explorar um pouquinho com vocês como isso se enquadra dentro do universo de vendas, trazendo 5 dicas para você atrair e conquistar mais clientes. O flerte se trata da prospecção assertiva. E aqui eu vou dar algumas dicas, um passo a passo de como você construir essa prospecção assertiva. O interesse são respostas e gatilhos mentais que vão fazer com que o seu cliente tenha interesse em você, com que o lead fique interessado no que você realmente tem para oferecer. O encontro é a primeira reunião. É como você se preparar para fazer uma reunião com esse lead. O encanto é dentro da reunião como você encantar esse cliente. E aí a gente fala da construção do material, como construir o material para essa primeira reunião. E a conquista é o checkmate, é realmente trazer ele para um compromisso contigo, com a tua marca, com o seu produto ou com o seu serviço. Prospecção assertiva. A gente vai falar um pouquinho sobre a arte de flertar. A gente divide a arte de flertar em 4 passos extremamente importantes. Primeiro, pessoalidade. Segundo, domínio. Terceiro, provocação. E quarto, curiosidade. O que isso quer dizer, Naya? Bom, pessoalidade. As pessoas só vão dar importância para aquilo que faz com que elas se sintam importantes. Então, coloque pessoalidade na sua abordagem. Chama a pessoa pelo nome. Se preocupe em saber se a pessoa está bem, se ela está confortável, se ela realmente está ali com você, presente, não só em uma reunião conectada ou presencialmente na mesma sala que você, mas se ela está realmente presente, prestando atenção no que você está falando. Domínio. Com sutileza, você precisa deixar claro que você tem propriedade no que você está falando. Você sabe do que você está falando. E você precisa deixar isso muito claro sem ser arrogante. Provocação. Esse é o momento de dar uma cutucadinha no seu lead, de dar uma cutucadinha no seu potencial cliente. E talvez
nesse momento, minimamente colocar uma pulguinha atrás da orelha dele para que a sua fala ecoe na cabeça dele e ele queira te fazer uma réplica, ele queira vir conversar contigo. Isso diretamente aliado à curiosidade, porque você deixa para ele aberta a possibilidade de solucionar um problema atual ou futuro, tá bom? Mas você transfere a responsabilidade para ele, não para você. Então isso é muito legal. Vamos ver na prática como funciona a construção de uma abordagem de prospecção assertiva? Olá, Rafael, como você está? Pessoalidade. Eu chamei pelo nome e perguntei como ele está. Depois dessa loucura pandêmica que passamos, todo mundo conseguiu acompanhar de perto a força e a resiliência dos empresários e empreendedores do Brasil. Aqui eu mostrei domínio. Eu mostro que eu sei do que eu estou falando. Com a economia aquecida novamente, o mercado tem olhado para vocês com outros olhos e não há dúvidas que há um mar de oportunidades para quem saiu da caixa e parou de fazer somente mais do mesmo. Aqui eu dei uma cutucadinha, porque eu não sei se ele deixou de fazer mais do mesmo ou se ele continua fazendo mais do mesmo e sendo só mais um. Bom, aí eu vou para a curiosidade. Você gostaria de entender melhor como eu posso te ajudar a se destacar e potencializar o seu negócio, aumentando a rentabilidade da sua empresa? Aqui eu deixei ele curioso. Como que eu faço isso? Você percebe que aquela abordagem do olá, Rafael, tudo bem? Eu sou a Naya, sou diretora de Growth aqui da GVP, nós somos uma empresa de tecnologia, não vai atrair ninguém, porque não é sobre você, é sobre o seu cliente. Então, se nessa primeira abordagem você já for falando sobre você, o que adianta para ele? É irrelevante, porque ele não te conhece, ele não sabe como você pode ajudar ele. Para ele só saber quem é a sua empresa, imagina quantos e-mails por dia ele deve receber desse jeito. Então, a tua abordagem precisa ser sobre ele. É importante que você conheça o mercado, é importante que você mapeie o segmento do cliente que você está abordando, que você saiba qual é o cargo dele lá, que você acompanhe se nas redes sociais ele publicou alguma coisa que chamasse atenção. Percebe? É sobre ele e é só 1% sobre você. Eu sei que eu posso ajudar ele a se destacar, potencializar o seu negócio e aumentar a rentabilidade da sua empresa. Mas eu não vou começar falando para ele como eu faço isso. Eu vou começar deixando ele curioso para que ele me pergunte como eu faço isso. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é o ponto de despertar o interesse. E a gente vai falar um pouquinho sobre respostas e gatilhos. Quando você faz uma abordagem e o cliente te responde, aí sim é o momento de você dizer quem você é, o que você faz e como você faz, de forma objetiva. Você não pode fazer textos quilométricos e colocar aquelas apresentações gigantes só para falar quem você é, o que você faz e como você faz. Então, quando você fala quem você fala da sua especialidade em termos técnicos, deixando claro que você é uma autoridade no assunto. O que você faz é o momento de você desconstruir a primeira fala. Por quê? Porque na primeira fala você colocou muito termo técnico, você colocou peso. Nessa segunda você vai traduzir. De forma prática, você vai desconstruir o que você falou na primeira frase. Então, quando você usou muito termo técnico que soou arrogante, você vem com o que e desconstrói a imagem que você criou e traz pessoalidade para a conversa. É importante sempre manter a pessoalidade. E o como você faz, você deve sempre atrelar a forma como você conduz seu trabalho e as informações que você precisa receber sobre o seu cliente, tá? Aqui eu vou trazer de forma prática também. Bom, eu sou a Naya, sou especialista em consultoria empresarial e inteligência de negócio. Aqui eu falei quem sou eu e eu coloquei termos técnicos porque eu faço. Na segunda frase, de forma objetiva, meu papel é ajudar você a explorar todo o potencial da sua empresa e se tornar cada vez mais lucrativo e rentável. É sobre ele, não é sobre mim. E no como, para isso, eu preciso te ouvir um pouco e conhecer mais sobre o seu negócio. Vamos agendar um bate-papo?
Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer proposta nenhuma para ele, seja das soluções da GVP ou de qualquer outro serviço, se eu não ouvir qual que é o cenário dele, se eu não perguntar, se ele não me contar qual que é esse cenário, tá bom? Bom, com isso a gente vai para a nossa primeira reunião. E aí, na primeira reunião, a gente precisa criar o encontro perfeito. Eu perguntei se fazia sentido a gente agendar um bate-papo. Se ele disser que faz sentido a gente agendar um bate-papo, eu preciso descrever na minha próxima mensagem onde será, quando irá acontecer, qual será o assunto e como será conduzido. Porque isso alinha absolutamente as expectativas. Ninguém entra na reunião esperando mais do outro, porque todo mundo fica na mesma página do que realmente vai ser tratado ali. E se nesse momento o teu cliente achar que não faz sentido para ele, ele vai te responder dizendo que não faz sentido para ele. Se ele não te responder assim, você já sabe que você tem liberdade para conduzir o encontro dessa forma, tá? Então, quando a gente fala do encontro perfeito, quando a gente fala do local, a gente sugere o canal de realização da reunião, mas é importante que a gente sempre deixe o espaço para que ele sugira o canal que for mais confortável para ele. Gente, de novo, 99% sobre ele, 1% sobre você, tá bom? O quando, informe a data e horário do início, tá? Então, assim, a data é dia tal, vai iniciar às 5, coloca uma expectativa de duração, então, vai iniciar às 5 da tarde e tende a durar aproximadamente 30 minutos, então ele já se programa. Ah, vai durar 1h30, ele também já se programa. Esse alinhamento de expectativa é muito importante, porque se você agenda uma reunião com uma pessoa e não alinha com ela a expectativa de tempo, ela pode estar achando que vai durar 5 minutos e você levar 5 horas falando. Isso fica extremamente desconfortável, inclusive para você, tá? Isso é bom para que você também se programe e faça uma gestão do tempo muito melhor. E deixe aberto também para se esse horário e essa data não for confortável para ele, ele sugira uma nova data, um novo horário, tá bom? Qual será o assunto? É importante contextualizar o seu cliente para que vocês alinhem as expectativas desse encontro. E o como, é importante que o cliente saiba como você irá conduzir para que vocês estejam alinhados em qual vai ser a expectativa ao final desse encontro. De forma prática, eu trouxe aqui para vocês uma resposta ao Rafael. Rafael falou, legal, faz sentido a gente fazer um bate-papo. Perfeito, Rafael, mantive a pessoalidade, tá? Vou te enviar o convite para uma videoconferência pelo Google Meet. Pode ser? Eu sugeri o Google Meet, mas eu quero saber se para ele faz sentido. Dia 27 de dezembro, às 19 horas, fica confortável para você? A ideia é que o nosso bate-papo leve no máximo 30 minutos. Ou seja, aqui eu estipulei um horário de início e uma expectativa de duração, para que ele se programe para esses 30 minutos estar 100% comigo. Bom, qual que vai ser o conteúdo? Eu vou entender sobre o seu negócio, suas expectativas no universo do empreendedorismo e o caminho que precisamos percorrer até chegar ao seu objetivo. Aqui eu contextualizei sobre o que a gente vai falar. Qual vai ser a condução, eu coloco nessa quarta frase, que é, vou te fazer algumas perguntas e, de acordo com suas respostas, construiremos juntos uma solução para sermos assertivos. Tudo bem? Ou seja, eu vou te perguntar, você vai me responder e eu vou te propor uma solução assertiva, que é o que você realmente precisa, o que você está buscando. Legal. Ele deu ok, eu vou construir o material. E a construção do material é o que encanta o cliente, porque toda a condução do bate-papo de vocês está presente na construção do material. Então, quanto mais caprichoso você for, quanto mais atenção você colocar nesse momento, mais você vai encantar o teu cliente. Lembra que eu falei lá no começo? As pessoas dão mais importância para aquilo que faz com que elas se sintam importantes. Então, faça com que o seu cliente se sinta importante. A composição do material, ela também acontece em 4 etapas. O início, o meio, o clímax e o fim. Mas, Naya, como assim? Bom, no início você vai ouvir, você vai perguntar, você vai conhecer de verdade o seu cliente.
O início do material, ele precisa ser um quebra-gelo. Ele precisa ser um momento de muita interação, onde você vai perguntar, onde você vai obter respostas do seu cliente, você vai obter insumos do seu cliente para construir um bate-papo, enfim, para construir realmente o avanço da negociação de vocês. No meio, depois que ele já te respondeu, você vai apresentar o seu produto de forma objetiva. E aí, o seu desafio é criar conexão entre o que ele te falou no início e o que o teu produto faz, puxando diretamente para o clímax, porque no clímax é onde você vai colocar o seu produto como a solução mais assertiva para o problema dele. Então, no início ele te expôs um problema, no meio você vai falar um pouquinho do seu produto atrelando as coisas que ele falou, mas no clímax você evidencia que você é tudo que ele precisa, que você é o que ele está procurando. E você vai para o fim trazendo ele para uma decisão, firmando algum compromisso contigo, seja um contrato assinado, ou seja, o agendamento de uma próxima reunião, uma proposta, informações para uma proposta comercial. O que importa é, você não consegue chegar no fim se você não passou pelo clímax. No clímax, ele tem que respirar fundo e falar assim, caraca, é exatamente disso que eu preciso. Isso é tudo o que eu estava procurando. Entende? E aí você consegue ir para afirmar um compromisso com ele. Nos próximos encontros, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia, sobre como chegar nessas etapas. Mas aqui eu estou falando um pouquinho sobre como construir isso para você. Você conhece a teoria do cérebro trino? É engraçado falar sobre isso porque a gente está falando sobre vendas e aí a gente vai entrar no universo de neurologia que não tem muita coisa a ver, mas tem tudo a ver. A teoria do cérebro trino consiste em explicar que o cérebro do ser humano é o único entre os seres vivos, né, entre os animais, que tem a camada da razão. Então, o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Ele tem o neocórtex, que é o neocórtex, né, que é a razão, que é o que nos diferencia de todos os outros animais. Nós temos o sistema límbico, que se trata da emoção, que alguns animais têm, por isso vocês têm tanto afeto por gatinho, cachorrinho e outros animais que têm o sistema límbico na sua construção cerebral. E tem o reptiliano, que é o instinto. Por exemplo, répteis, cobras, lagartos, eles não têm sistema límbico, eles não têm nenhuma emoção. Então, quando você decide criar uma cobra em casa, por isso tem aquele ditado que diz que quem cria cobra amanhece picado, porque ele não tem absolutamente nada de emoção. O réptil, ele é instintivo. A neurociência não gosta muito desse termo do reptiliano, ele é um termo obsoleto, mas eu gosto de usar ele porque me ajuda a explicar melhor, tá? Então, essa é a composição do nosso cérebro. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que talvez nunca ninguém tenha contado. O cliente dificilmente vai comprar de você utilizando a razão. Quando o cliente racionaliza, normalmente ele não compra nada. Então, muita gente apela para a emoção. E a emoção realmente tende a ter uma conversão maior quando se trata de vendas. Mas o ideal é que o vendedor busque o reptiliano, que o vendedor busque despertar no instinto do cliente a necessidade de comprar de ti. Porque na razão, no neocórtex, o cliente compra de você porque é coerente comprar de você. Então ele faz vários estudos, faz várias pesquisas e tudo mais, e aí ele percebe que por custo-benefício, por entregas, é coerente comprar de ti. Na emoção, o cliente compra de você porque ele gostou de você ou porque ele se sente feliz comprando de você. Como é tudo sobre pessoas, normalmente acontece de você fazer grandes negociações, de você fazer grandes vendas pelo sistema límbico, pela emoção. Mas quando a gente olha para o reptiliano, o cliente compra de você porque ele precisa comprar de você. Se você chegou nesse momento, é porque na construção do teu material, quando você chegou no clímax, você conseguiu mapear exatamente o problema do teu cliente e você conseguiu mostrar para ele
que a sua solução é a única coisa que pode salvar a vida dele nesse momento. Que se ele não comprar de você, ele nunca vai ter o problema dele resolvido. E é esse instinto que o vendedor precisa despertar. É esse instinto que vai fazer todo sentido para a sua negociação, para que você seja bem-sucedido. É atrás disso que você tem que buscar, enquanto vendedor. Mas como que você faz isso? Perguntando, ouvindo o teu cliente. Você se conhece, você sabe o que você vende, você sabe o que você entrega. Agora você precisa conhecer o teu cliente, mapear o teu cliente para você entender se realmente o que você tem para oferecer é o que o teu cliente precisa, é o que o teu cliente está buscando e conseguir ser assertivo para despertar o instinto nele de comprar de você porque ele precisa comprar de você. Dito isso, a gente vai para o checkmate, vai para a arte da conquista. E quando a gente fala do checkmate, né, que é realmente o momento da decisão, o momento de mostrar que você sabe o que você está fazendo ali, que é de você que ele precisa, a gente utiliza alguns recursos, como conhecimento, observação, escuta ativa e técnica. É muito importante vocês entenderem que, por mais que seja a quinta etapa, quando a gente fala da conquista, ela está inclusa desde o momento do flerte até agora. Para você conquistar o teu cliente em todas essas etapas, você precisou ter conhecimento, você precisou ser uma pessoa observadora, você precisou ouvir e você precisou aplicar uma técnica, uma metodologia, tá? Então, quando a gente fala de conhecimento, no decorrer de todas as interações, você precisa mostrar que você sabe o que você está falando. Você precisa ter segurança na fala. Você precisa mostrar que você tem o conhecimento necessário para atender o teu cliente. Ele não vai confiar em você se você falar gaguejando. Ele não vai confiar em você se você ficar não vai. Você precisa estar seguro. Você precisa respirar entre uma fala e outra. A tua fala, ela não pode ser robótica, ela não pode ser mecânica, porque isso mostra que você decorou alguma coisa. Isso não vai fazer sentido para o teu cliente. Ele precisa entender que você sabe do que você está falando, que você não decorou algum conteúdo para compartilhar com ele, tá? O segundo ponto, observação. Você precisa observar os sinais que o seu cliente dá. Animação, distração, desconforto, descontentamento. Isso é fundamental na conquista. Imagina só você tá ali conversando com uma pessoa que tá assim o tempo todo. Tá bom. Não, legal, show, maneiro. Essa pessoa não tá nem um pouco interessada pelo que você tá falando. Então, de repente, esse é o momento de você voltar e falar assim, tá tudo bem? Você tá com alguma outra prioridade? Quer que a gente marque essa conversa para um outro momento? Isso é importante porque mostra que você não está só interessado em falar. Você está interessado que ele escute o que você está falando. Você está interessado que ele interaja com você, tá? Então, isso é extremamente importante. Observe, seja uma pessoa observadora. A escuta ativa nada mais é que ouvir o que o cliente fala. A maior parte das objeções da venda, elas são quebradas com a escuta ativa. Porque no decorrer da conversa, o teu cliente vai te falando algumas coisas e ele faz um comentário. Eu vou dar um exemplo bobo, mas ele faz um comentário que o boleto da faculdade dele tá para vencer. Um exemplo. Vocês estão conversando ali, ele falou do boleto da faculdade dele. Quando ele chegar lá no final, que ele fala, mas talvez não faça sentido para mim. Mas, poxa, você não falou que tem medo do boleto da sua faculdade vencer e você não ter como pagar? Olha só, estou te oferecendo aqui um recurso de rentabilidade para você nunca mais ter que se preocupar com o boleto da sua faculdade. É um exemplo, mas a escuta ativa te permite desconstruir objeções, porque a maior parte das objeções que o cliente cria estão diretamente vinculadas a coisas que ele falou no decorrer da conversa que o vendedor não prestou atenção. Porque se ele prestasse atenção, ele ia identificar nessas pequenas falas o problema. E aí, quando viesse a objeção, essas próprias falas do cliente bateriam a objeção. E você não teria o trabalho de ficar criando argumentos para desconstruir a objeção do cliente. Então, ouvir é primordial na venda. Você não vai conseguir fazer uma venda
efetiva e de sucesso se você não ouvir o que o teu cliente está falando, tá? Último ponto, porém mais importante de todos, técnica. Estude e conheça metodologias de venda. No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre o Spin Selling, que é uma metodologia que vai compor todo esse trajeto da prospecção que nós estamos conversando aqui. Mas não é o único que existe. Então, estude metodologias de venda, leia livros que ensinem você a vender, leia livros que ensinem você a se relacionar com pessoas, leia como fazer amigos e influenciar pessoas, leia O Poder do Hábito, leia Receita Previsível, porque você vai pegar algumas técnicas que são primordiais para construir esse tipo de relação, tá? E a metodologia de venda, como Spin Selling, como Sandler Selling, como o próprio Solution Selling, que é uma metodologia de vendas mais complexas e que vem sendo descontinuada por metodologias mais ágeis, também é fundamental que você conheça, para que você saiba o caminho pelo qual a ciência de vender percorreu para chegar até aqui, tá? A metodologia, ela traz assertividade no seu resultado, porque quando eu disse lá no começo que vendas não é dom, que vendas é uma ciência, eu quis dizer absolutamente que se você entra em vendas porque você acha que você nasceu para isso, você já começa perdendo, porque a gente ouve muito não, porque a gente bate muito a cara na porta e a gente precisa ter resiliência para continuar e se reinventar e melhorar approach. São muitos detalhes que só encarando a venda como ciência você consegue otimizar, você consegue ser assertivo, você consegue ter realmente uma evolução no seu resultado. Entende por que não é dom? A gente precisa de 3 coisas fundamentais para vender. A gente precisa de constância. Constância eu tenho uma metodologia, eu repito, eu insisto e eu aprimoro um pouquinho todos os dias a minha metodologia. Então, além de eu repetir e fazer várias vezes, eu vou identificando o que dá muito certo e o que não dá certo. E eu vou corrigindo. Precisa de processo. Venda é processo. Só vai funcionar se for uma engrenagem. Porque se você fizer uma vez hoje, e aí na próxima você não faz, aí na outra você faz, não é uma engrenagem, vai ficar toda hora falhando, toda hora vai quebrar, toda hora vai... Então você precisa de processo. Quando você tem um processo na estrutura comercial, funciona. E assim, venda autogerenciável. Entrou uma venda, depois entra outra e você está ali repetindo a metodologia, seguindo o processo. E a motivação é extremamente importante. Os porquês de vender seu produto, serviço, eles precisam estar muito claros para você. Se for só por dinheiro, se você faz venda só pelo dinheiro, eu preciso te dizer que você vai ficar pouco na área de vendas. Agora, se você faz venda porque você acredita realmente que o teu produto, o teu serviço, ele tem um propósito maior e ele impacta de verdade na vida de quem está consumindo, aí sim você consegue ter sucesso. Porque você vai saber que mesmo com os nãos, diante de 1 milhão de nãos, um sim que você tiver, você impactou a vida de uma pessoa. Você pode mudar a vida de uma pessoa com o seu produto e com o seu serviço. Bom, é isso. O primeiro conteúdo do nosso primeiro encontro é de fato sobre como construir, sobre como prospectar. Se ficou alguma dúvida, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code, vem falar comigo no WhatsApp. Você também pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, Naya Martins com 2 S, e no LinkedIn, Naya Martins Comercial, tá? Fiquem à vontade, falem comigo sempre que vocês quiserem. Acho que a gente ainda tem muito conteúdo para conversar. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia, sobre o Spin Selling em si, a construção dessas perguntas mágicas que fazem com que o cliente esteja cada vez mais engajado contigo. E no nosso terceiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de CRM, sobre a importância de ter um CRM alimentado e como construir realmente um processo sustentável, um resultado sustentável dentro do CRM. Eu espero que vocês tenham gostado e que amanhã vocês estejam aqui para consumir ainda mais conteúdo. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.